Shalom, graça e paz, amado irmão. Graça e paz, amada irmã. Que o vosso irmão Gilberto Gil Cravo Calcoca, natural de Mutarara, província de Tete, Moçambique. Amados irmãos, quero primeiro dar graças a Deus pela vida de cada um de vós que me assiste aí do outro lado da tela e dizer, se é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Esse é um canal que tem como objetivo compartilhar a palavra do Senhor. Compartilhar a palavra do Senhor, porque eu sou daquelas pessoas que acreditam que a palavra do Senhor ele é o melhor alimento, é o melhor, digamos que investimento que o homem pode fazer para a sua vida. Por isso eu aconselho ao irmão que sempre que tiver disponibilidade, sempre, leia a palavra do Senhor, procure entender, sempre que tiver alguma dúvida, procure pessoas mais entendidas para poderem sanar as mesmas dúvidas, amado irmão. E desde já eu quero convidar o Espírito Santo para que Ele venha ministrar os nossos corações, venha falar conosco, venha responder às nossas inquietações, venha, digamos que tirar todas aquelas dúvidas que enchem o nosso coração, mas que estejamos cheios da palavra do Senhor, amados irmãos. Que seja a palavra do Senhor a nos encher, não as preocupações desse mundo. Amém? Então, amado irmão, a palavra que eu quero aqui compartilhar com os amados irmãos, ela se encontra no livro de Êxodos, no seu capítulo 9, no verso 32. Amados irmãos, a palavra do Senhor, ela no livro de Êxodos, no verso 32, ela vai nos dizer o seguinte: mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estava coberto. Amém, amados irmãos? Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Amado, nós sabemos que nesses capítulos, é nessa parte em que depois de Deus ter aparecido a Moisés, lá nos capítulos anteriores, Deus fala com Moisés e diz a Moisés: vai, fala com o faraó para que ele possa libertar o meu povo, para que o meu povo me adore. Só que o coração de faraó foi endurecido. O Senhor endureceu, permitiu com que o coração de faraó fosse endurecido para que não deixasse com que o povo saísse a adorar a Deus. Então, só que ao mesmo tempo, na medida em que o Senhor mandava, lançava pragas sobre aquele povo, fomos ver algo importante. Neste momento o que acontece? Fogo caiu do céu, caiu saraiva, choveu, trovejou e muito mais. E muitas das culturas, muitas das plantações dos egípcios neste momento foi queimado. Mas vamos ver algo maravilhoso. No versículo, vamos ler do versículo 30 a 32. 30 diz o seguinte: todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga, e o linho na haste. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Amados, a raiva caiu do céu. Nada impediria com que o trigo também fosse queimado, mas a misericórdia do Senhor permitiu com que o trigo não fosse queimado. Por quê? Porque Deus, por mais que estivesse a ferir aquela terra, nós temos que entender uma coisa: que o nosso Deus, Ele é um Deus misericordioso, um Deus cheio de misericórdia. Foi misericordioso até para esse povo, que era um povo ímpio, um povo que não temia a Deus. Mas o Senhor permitiu com que a cevada fosse o que? Fosse, digamos que, com que o trigo fosse conservado, amado irmão. Com que o trigo fosse conservado, amado irmão. E depois há mais uma coisa que eu quero aqui fazer entender aos amados irmãos. É no capítulo 10. No capítulo 10 nós vamos ver que o que é? Que o Senhor ele mandou o quê? Mandou gafanhotos, amados irmãos. Gafanhotos. Vamos ver aqui no capítulo 10. Capítulo 10, de 13 em diante, que diz o seguinte: então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos. E vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os termos do Egito.
Tão numerosos foram que antes destes nunca houve mais tais gafanhotos, nem depois deles haverá. Porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra e do fruto das árvores que deixara a saraiva, e não ficou verde algum nas árvores, nem na terra, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então, amado irmão, nós vimos lá atrás que o Senhor usou de misericórdia para com esse povo. Deixou o trigo, porque se não ficasse nem sequer o trigo, eles não teriam que comer. Não teriam que comer. A vontade do Senhor era que o seu povo saísse de lá. Era demonstrar também a Faraó que Deus, Ele é todo poderoso, que Ele faz e desfaz, que Ele é dono dos céus e da terra, que Ele governa tanto nos céus assim como na terra. Mas Ele é um Deus misericordioso, porque Ele sabe que Ele é que fez o homem. Ele não deixaria o homem desamparado. Porque o mesmo Deus, Ele permite com que o sol brilhe para todos, tanto para maus como para bons. Mas aqui, amado irmão, nós vamos ver que é a questão dos gafanhotos. Os mesmos gafanhotos, nós se formos a chegar no livro de Mateus, amados irmãos, no livro de Mateus, vamos descobrir que os gafanhotos, eles também podem ter dois significados na nossa vida. Vamos ver em Mateus, capítulo 3, no seu verso 4, diz o seguinte: Este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos de mel silvestre. Para o povo de Israel, para o povo do Egito, que não temia Deus, nós vimos que os gafanhotos, amados irmãos, vimos que os gafanhotos, digamos que foram um mal para eles. Mas para João Batista, que era temente a Deus, o que para uns era mal, Deus transforma bem para quem os teme, amados irmãos. Ele vivia no deserto e se alimentava de gafanhotos. Mas os mesmos gafanhotos, em algum momento, serviram de pestes para aquele povo que não temia Deus, para aquele povo que era desobediente aos olhos de Deus, para aquele povo que se guiava a si mesmo, para aquele povo que achava que não precisava da presença de Deus. Então, amado irmão, em algum momento as coisas na nossa vida são influenciadas em função da nossa posição. Nossa posição perante o Senhor, nossa posição perante a palavra do Senhor. Por isso, amados irmãos, o convite que eu faço aqui é nós nos reposicionarmos. Sabemos que nosso Deus é um Deus misericordioso. É um Deus misericordioso. Então o que nós devemos fazer é sempre que pecarmos, sempre que falhamos, amados irmãos, sabermos de onde é que vem o nosso socorro, pois o nosso socorro vem de Deus. É clamar a Ele, é pedir a Ele pelo socorro, é pedir para que Ele possa nos limpar, pois a palavra do Senhor, ela diz que por mais que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlate, o Senhor, Ele pode nos limpar, nos fazer limpos. Nos fazer limpos, amados irmãos. Por isso o desejo do meu coração neste momento é que a palavra do Senhor chegue ao seu coração, limpe e transforme a sua vida, amado irmão. Shalom, que a graça e paz do Senhor Jesus esteja consigo, esteja com a sua vida, esteja sobre a vida de cada um dos amados que me assistem nesse lado. Shalom, shalom, shalom. Se chegou até aqui, por favor, amado irmão, subscreva-se, deixe o seu like, comente, compartilhe. Permita com que mais pessoas possam ser alcançadas por essa palavra. E desde já quero agradecer a toda a gente que tem se inscrevido, todos aqueles que têm compartilhado, todo aquele que tem deixado o seu like, que tem comentado no canal, pois isso tem fortificado muito o canal a crescer.